paz do Senhor, meus irmãos, fiquem à vontade, podem tomar o seu assento. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Obrigado. Muito bem recebido. O Aldinei me pediu, assim, a gentileza de estar aqui no domingo, no sábado à noite, no domingo pela manhã. Mas os irmãos sabem um tanto que é difícil no feriado, e principalmente no feriado de Páscoa, com tantas atividades. Também sou pastor de igreja, mas eu quero agradecer, viu, irmão, pelo seu convite. Em nome de Jesus, obrigado mesmo, viu? Que Deus possa retribuir muito na sua vida tudo que o irmão tem empenhado. Nós pastoreamos uma igreja no Garavelo, estamos implantando uma igreja lá, e com muitos desafios e com muitas dificuldades. Implantar uma nova congregação, uma igreja, não é um trabalho fácil, por isso conto com os irmãos, conto com a oração dos irmãos e das irmãs. Amém? Ok. Dito essas coisas, vamos ao texto. Efésios capítulo 2. Gostaria de compartilhar com os irmãos, é um texto que tem marcado muito a minha vida e minha história e o meu ministério como pastor. Que é um texto que vai nos ensinar de onde nós viemos, quem nós somos, para onde vamos e o que temos que fazer enquanto Jesus não volta. É um texto que resolve muito. Abençoar uma nova geração, abençoar as gerações futuras, é ensinando-as aquilo que Deus primeiro nos ensinou. Somos responsáveis de transmitir aos nossos filhos e às nossas filhas tudo quanto Deus nos ordenou. Aquilo que retemos, aquilo que seguramos, aquilo que não testemunhamos, é palavra não revelada, é orientação não dada, é vida não transmitida. Todas as vezes que um pai e uma mãe silenciam o seu coração para o seu filho, sua filha, toda vez que um pai substitui a leitura do texto bíblico por qualquer outra coisa, quando um pai ausenta-se da presença de seus filhos para ocupar a sua cabeça com qualquer outra coisa, está dando lugar a uma margem de gente que não quer a saúde nem a felicidade de seus filhos. Portanto, um alerta aos pais. E aqui eu falo aos pais, homens, não pais de maneira geral. Homens, papai, o macho, o homem. Preste atenção no que eu vou dizer para o irmão em nome de Jesus. A responsabilidade de levar a sua casa ao altar de Deus é sua. É sua. A sua esposa é sua ajudadora. Equivalente, igual, mas não é dela a responsabilidade. E quantos lares são guiados por avós, por mães, tias, porque o homem que deveria assumir o papel de ser o condutor, o fio condutor, como o irmão disse aqui, o vaso, se ausenta covardemente de suas obrigações. Deixa eu dizer uma coisa para o irmão, deixa eu dizer uma coisa para a irmã. A coisa não está pior, porque Deus é misericordioso. Se você for ali na CPP, você vai encontrar jovens entre 18 e 25 anos de idade, homens. A nossa população carcerária ela é negra, jovem, pobre e masculina. Sabe por quê? Porque os homens não assumiram o seu papel de pais. Mas vamos ao texto. Ele vos vivificou, estando vós mortos os vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, seguindo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que
que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Deus é maravilhoso. Quando nós estávamos andando perdidos e vagando por aí, merecedores da ira de Deus, Deus, pela sua infinita misericórdia, sua infinita bondade, foi lá e nos encontrou e disse: eu amo você, venha. E aí você disse: mas eu estou tão sujo, eu estou sou tão pecador, eu sou tão pecadora, eu vivo uma vida que não me... Não, mas não tem problema, é aí nessa situação que você precisa ter vida. Venha. Então nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, e eu quero dizer, se você ainda não tomou essa decisão, tudo que está sendo dito aqui ainda não aconteceu na sua vida. Se você não crê que Cristo é o único e suficiente Salvador, se você não confessa Jesus diante dos homens como seu Senhor, como o guia de sua vida, como o Senhor da sua história, o Senhor da sua família, tudo que será dito a partir de agora não cabe para dentro da sua casa. Preciso que você primeiro tome a decisão de crer em Cristo. Porque você ainda, não crendo em Jesus, vive ainda como inimigo de Deus. Você pode parar aí para pensar por um instante. Como eu, inimigo de Deus? Desde pequenininho me ensinaram que todos são filhos de Deus. A palavra filho no Novo Testamento tem duas direções. Uma para filho legítimo e um para filho adotado. E em nenhuma das situações, filho é dado para aqueles que não seguem a Jesus como o único e suficiente Salvador. Você é feitura de Deus, criatura. Você é um homem ou uma mulher que Deus fez e ama. Mas ainda não é, se não confessou, se não declarou, se não tem Jesus na sua vida como guia, como Senhor, se Ele ainda não é presente, você ainda está num estado que nós chamamos estado de inimizade contra Deus. Arrependa-se em nome de Jesus e venha para os braços do Pai. Eu vou dizer uma coisa para você, não vai melhorar nada. Porque eu podia estar te prometendo alguma coisa, mas não vai acontecer muita coisa não. Sabe o que vai mudar? Seu jeito de ver o mundo. Porque qual crente aqui que pode vir aqui pegar o microfone, se tiver, pode vir dizer que a sua vida nunca mais teve tribulação? Acabou de cantamos aqui que as tribulações vão vir. E quando elas vierem, nós vamos acionar o advogado. Cantamos aqui também que nem culpa, nem injúria nos afastarão, porque culpa e injúria virão contra nós. Então a coisa vai pegar. Não desista de Jesus. Eu quero dizer para você que você verá o mundo com os olhos da fé. Enquanto o mundo vê trevas, tristeza, você também verá trevas e tristeza, mas os seus pés estarão ancorados em Cristo Jesus, porque aqueles que estão em Cristo não vacilam. Vindo as tempestades resistem, porque quem está conosco nesse barco é o Senhor dos Senhores. A tempestade pegou Jesus e os discípulos ali em Marcos capítulo 4, início do capítulo 5. Nós não ficaremos isentos da tempestade nem da angústia, mas você pode ter certeza que aquele que domina a tempestade e também a angústia está conosco. Amém? Ok. Agora
posso falar com os pais. A gente vai fazendo esses recortes para não deixar ninguém de fora. Não sei quando eu vou ter outra oportunidade, não sei quando nós nos veremos outra vez, não sei quando essa mensagem vai chegar, então a gente aproveita com um curto espaço de tempo para pegar todo mundo. Mas agora eu quero falar uma coisa especial aos pais, principalmente aos homens que estão aqui. E gostaria, em nome de Jesus, que todas as mulheres que estão aqui também, que também ouçam, e que inculquem na cabeça dos seus filhos ou de seus futuros filhos aquilo que ouvirão aqui essa noite. Se você perguntar para uma semente de abacate o que ela é, muito provavelmente, aí no seu coração, aí na sua mente agora, você está pensando, ela vai dizer que é uma semente de abacate. Se você perguntar para uma semente de abacate o que ela vai dizer, sou uma semente do abacate. Muito pelo contrário, sabe o que ela vai responder? Eu sou um abacateiro. Estou numa condição de semente. Me joga no solo, no lugar apropriado, e eu vou crescer e me tornarei um abacateiro. Desses que rompe muro, quebra telha, que entra na cisterna, a raiz vai invadindo, esses abacateiros mesmo. Me joga na terra que eu me tornarei um abacateiro. A crise, ou das crises que o mundo masculino vem vivendo, é uma crise de identidade. Nós temos homens que são homens no sentido estrito da palavra, são masculinos, não são afeminados nem efeminados, não são moças e não são homossexuais, são homens, mas que têm uma mente toda feminina. Uma maneira de calcular a vida muito feminina. E parte disso, porque nós hoje somos uma geração, a segunda e a terceira geração, de filhos, de mães solteiras. Nós somos hoje no Brasil uma geração de meninos e de meninas, mas principalmente de meninos, de homens, que não tem o nome do pai na identidade. O que era corriqueiro, o que era uma coisa extraordinária, passou a ser, aliás, uma coisa não corriqueira e extraordinária, passou a ser agora algo corriqueiro e normal. Você fazer a matrícula, olhar no documento de um cidadão e não ver a presença do nome de um pai. A figura masculina se ausentou de dentro de casa por uma questão de identidade. Porque o homem, e o homem cristão, ele não consegue entender o que ele é, de onde ele é, para onde ele vai e o que ele deve fazer. Quantos não estão agora hibernando em algum canto da casa, enquanto a vida é gerida pela mulher? Estou dizendo aqui em situações extremas de desemprego ou acidente de trabalho, mas pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não é isso. Mas quantos homens estão escondidos dentro de suas casas? Quem iniciou a congregação sabe o que eu estou dizendo aqui. O público é feminino e são crianças. Aonde estão os homens? Aonde estão os homens? Se nós fizermos aqui, irmão, uma pesquisa, uma contagem, se não tiver empatado o mesmo número de homens e mulheres, os homens estarão perdendo em termos de quantidade. Não é vergonha. A culpa não é do irmão. Não entenda como isso. É porque o homem parece que não está entendendo qual é o seu lugar na fé. Deus, pai de... Podem repetir? Pai de... Seus netos dirão, eu sou servo do Deus vivo da avó Joaninha, da tia Marisa e da minha mãe, Dona Lourdes, irmã Lourdes.
grande parte da igreja evangélica não tem um referencial masculino como seu orientador espiritual. Quem conduz a criança à escola bíblica dominical? Quem, irmãos? A mãe. É a avó. Às vezes nem a mãe, é a avó que sai arrastando os netos, vai passando na casa de todo mundo e arrastando. Irmãos, estou falando algo estranho? Não, em nome de Jesus, eu estou falando alguma coisa aqui, uma aberração, alguma heresia, em nome de Jesus. Se eu tiver os irmãos, o irmão tem a liberdade de fazer esse sinal de, dá um tempo, pastor, dá um tempo. Muito me assusta, porque nós não estamos, nós os homens, assumindo a nossa responsabilidade na condução do rebanho de Jesus. E o primeiro rebanho que nós temos é a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Raras são as histórias onde um homem foi o centro de todo o grupo, da família. Geralmente é a mulher que leva essa carga sobre os ombros, e não é dela. Ela está sendo sobrecarregada numa tarefa que não lhe pertence. O homem vai se ausentando da educação dos filhos, como se os filhos não fossem responsabilidade deles. Deixa eu dizer uma coisa para você, homem, em nome de Jesus. Toda casa que não tem um referencial masculino positivo corre o risco de desgringolar-se, de se perder na história. E toda casa que não tem um referencial masculino positivo cobra 2, 3, 4, 5, 7 vezes mais para poder manter a família dentro do mesmo aprisco. Os filhos não dispersando por todos os cantos. É desumano, é desleal, é desonesto, é pecado o que nós estamos fazendo com as mulheres dentro das famílias, sobrecarregando todas elas daquilo que elas não têm obrigação de fazer. Sabe por quê? Porque segundo o texto que nós lemos, o homem não tem ideia de quem nós somos. Primeiro, seus filhos, se não tomarem uma decisão ao lado de Jesus, eles ainda estão debaixo da ira de Deus. Se você, pai, não prega, pai, falo pais no sentido de mulher e mãe. Nós temos um público feminino aqui, mas eu peço licença às irmãs para me dirigir especialmente aos homens essa noite. Pais, se vocês homens não assumirem o sacerdócio da casa dos irmãos, da vossa casa, e se vocês não confrontarem pelo texto bíblico os seus filhos, eles estarão indo para o inferno com a sua anuência e com o seu consentimento e com o seu silêncio. Porque se você acha que é a mãe que tem que fazer o apelo, você está redondamente enganado. Então nessa noite eu gostaria de romper de uma vez por todas o silêncio do homem dentro de casa. Assuma seu papel, querido. Porque se seu filho vive ainda debaixo da ira de Deus, é sua competência confrontá-lo com o texto bíblico e fazer um apelo. A mão de uma mãe sobre a cabeça de um filho abençoa. Mas o texto bíblico diz que o homem da casa é quem abençoa. É quem estende a mão sobre a cabeça dos seus filhos. Não é que sai poder especial, irmãos. Não é que tem uma unção diferente. Não é isso. É porque é uma ferramenta sendo usada no lugar certo. Alguém já tirou o parafuso com garfo ou com faca sem ponta? Dá para tirar um, não dá? 2 dá. Agora coloca numa linha de montagem. Coloca numa marcenaria, vai radigar, vai romper, vai cansar.
mas vai fazer. Deus vai abençoar os filhos quando uma mãe estende sobre seus filhos e os abençoa. Mas ela é uma colher fazendo o trabalho de uma chave de fenda. Porque quando o homem assume esse papel, meus irmãos, o inferno, os principados, as potestades, os anjos, todos sabem, ali tem alguém fazendo o que deveria estar sendo feito. A coisa está encaixada, é uma chave de fenda fazendo o trabalho de chave de fenda. Não é uma colher fazendo a tarefa de uma chave de fenda. Não é uma porta sendo trancada com um ferrolho fraco. É uma porta sendo trancada com um ferrolho forte. Quando um homem assume seu papel, todo o reino espiritual entende que as coisas estão andando segundo deveriam andar. E ponto. Só não entende isso os irmãos que se acovardam, se escondem de trás das suas responsabilidades e empurram para a esposa, ou empurram para a igreja, ou empurram para o pastor, ou para a tia da salinha, ou para o presbítero, ou para o pastor. Éramos inimigos, mas fomos salvos pela graça de Deus. E fomos salvos para morar com o Senhor no reino de sua glória. Cantamos aqui. Vai ter trovão, vai ter terremoto. Vamos subir. Jesus prometeu que na casa do meu pai há muitas moradas. E se não tivesse muitas moradas, eu faria essas moradas. Ele prometeu. Então vai ter casa para todo mundo. Nós iremos para o céu. Mas enquanto nós não vamos, o versículo 10 diz o quê? Alguém, por favor? Efésios 2:10. Para quê, minha irmã? Para quê, minha irmã? Minha irmã, diga de novo, porque acho que ninguém escutou. Para quê? Glória a Deus. Meu irmão, enquanto nós não formos morar com o Senhor, ou pela volta de Cristo, ou com o seu encontro, o Senhor te buscando, você não pode ficar à toa, porque tem serviço para você. Feito por Deus antes de você se converter. Então, em nome de Jesus, essa noite eu quero convidar você a tomar jeito, vergonha na cara, e assumir uma postura de homem, e ser o responsável pela educação bíblica da sua casa, ser o sacerdote. Você deve abençoar a sua esposa, abençoar os seus filhos, abençoar a sua casa. Você é o primeiro que tem que estar diante de Deus, orando e levando a sua família diante do altar. Você deve ser o homem que deve conduzir a sua casa em oração. Em nome de Jesus, cria jeito, irmão. Não terceiriza esse serviço mais não. Por favor. Não se esconda. Mas pastor, na minha casa, os meus filhos já não servem o Senhor. Não interessa. Seu cargo de sacerdote ainda está de pé. Você vai ao quarto dos seus filhos e você vai dizer para eles: eu os abençoo em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele o Senhor a quem eu sirvo, eu os abençoo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Não deixe Deus levantar um estranho para tomar conta da sua casa, meu irmão. Não terceirize. Porque, segundo o texto, nós éramos inimigos de Deus. Fomos resgatados pela graça. E nós não fomos resgatados simplesmente para vivermos a vida que queríamos, mas fomos resgatados para viver a vida que Jesus desejou. Deixe-me resolver uma questão que parece que perturba o coração de alguns homens essa noite. Você pode estar perguntando: eu não tenho tempo. Muito bom o senhor estar falando isso. O senhor vive do ministério, então o senhor tem tempo.
eu não tenho tempo. A minha casa, eu preciso e não tenho disposição de tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem tempo que você não quer. Porque você pode dormir um pouco mais cedo, levantar um pouco mais cedo para fazer o serviço que você tem que fazer com os seus filhos. Você pode andar um pouco menos ansioso e tentando resolver todas as suas questões financeiras, andando por aí dando soco no ar, achando que você tem que resolver tudo e tudo ao mesmo tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu digo em nome de Jesus. Não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro que pague um filho voltando das drogas. Agora, não tem dinheiro que pague evitar que um filho entre no mundo das drogas. Quantas vezes vi pais chorando leite derramado? Pastor, meu filho está nas drogas. Ok, o que nós vamos fazer? Eu não sei. A primeira coisa que você vai aprender a fazer, meu irmão, é ser pai. Ah, eu sou pai para esse menino. E a resposta parece padrão. As irmãs façam assim se isso for verdade. A geladeira está cheia, não deixe faltar comida. As prestações estão pagas, estão tudo dormindo em cama limpa porque eu compro, eu pago, está tudo em dia. É verdade? É assim que responde? É verdade? É verdade? Acha que ser... Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O governo consegue fazer isso melhor do que você, encher a sua casa de comida. Basta dar um cartão. 120, 130 reais, isso, a mãe consegue colocar comida dentro de casa. É isso, meu irmão. Ainda vai continuar com esse discurso que eu estou colocando comida dentro de casa? Em nome de Jesus. Seu filho precisa de um abraço. Seu filho precisa de um referencial. Sabe, seu filho só vai compreender a profundidade, a altura, a profundidade, a largura de Deus quando ele ter essa mesma relação com você. Porque a relação que ele tem com você é a relação que ele espelha em Deus. Aquilo que ele obtém de você é aquilo que ele acha que vai obter de Deus. A palavra que ele obtém de você é a palavra que ele acha que vai obter de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus dentro da sua casa. Os seus filhos terão um relacionamento com Deus, assim como tem relacionamento com você. Se você é um déspota, um rei, um tirano, um ditador dentro de casa, essa é a imagem que seus filhos têm de Deus. Se você não perdoa, enche seus filhos de culpa. Se você só agride, as suas palavras são só duras, você não tem palavras de ânimo, é assim que eles vão encarar Deus. Seus filhos não vão confessar os pecados a Deus, porque tem medo de levar uma cintada como receberam de você, quando eles foram humildemente confessar o pecado. E você, num acesso de ira, de raiva, num acesso de posse, de achar que é o dono da razão, tirou a sandália, tirou o cinto e espancou o seu filho, não para correção, mas para resolver um problema que você tem dentro de você. Você teve tanta raiva que você quis descontar no seu filho. É assim que ele vai ver Deus quando for confessar o pecado. E a grande maioria de nós aqui não confessa pecado diante de Deus e vive uma vida, às vezes, escondida, achando que podemos nos esconder porque tivemos relacionamentos mal resolvidos com nossos pais. Você vai transmitir isso para a próxima geração, meu irmão, em nome de Jesus. Você tem coragem de continuar agindo dessa forma? Em nome de Jesus. O último versículo de Malaquias. O livro de Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento. Vá ao último versículo. Glória a Deus. Malaquias 4:6. Deixa eu dizer uma coisa para você, pai.
Você quer abençoar a próxima geração? Converta-se ao coração do seu filho. E permita que seu filho se converta ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero orar por você. Eu queria que todos os homens ficassem de pé. Por favor. Se até o dia de hoje você foi um pai negligente, se até o dia de hoje você poderia ser um pai melhor e não foi, se até o dia de hoje você tem usado do expediente da ausência, da mentira e do esconderijo, se até o dia de hoje você tem se acovardado como um homem dentro da casa, o homem que você deveria ser, rompa com isso em nome de Jesus a partir de hoje. Isso não lhe tornará menos homem, isso não lhe dará menos, ou lhe dará menos razão, ou lhe dará mais poder. Apenas as coisas vão funcionar como elas deveriam estar funcionando. O homem como sacerdote da casa, o homem como mantenedor, protetor, o gerador das bênçãos dentro da casa. Em nome de Jesus eu quero orar por você, homem. Em nome de Jesus quero orar por você. Liberte-se. Liberte-se daquilo que você pega como tradição. Liberte-se em nome de... Converta. Converta seu coração aos ensinos de Jesus como ser pai. Porque você veio para o Evangelho, mas a tradição da educação dos seus filhos e a tradição errada de seus pais. Talvez você trouxe para hoje, para o Evangelho, para a sua vida hoje, a educação e o modelo que você tinha no passado. Em nome de Jesus, entregue aos pés da cruz, converta-se e ponha-se diante de Deus para uma nova vida com a sua família. Pai, em nome de Jesus, são seus filhos que estão aqui. Deus, eu te clamo em nome de Jesus, para que todos os teus filhos sejam de fato homens, sacerdotes, cuidadores de seus lares, que eles mantenham firmeza, que eles mantenham-se de pé, que não se acovardem de trás da Bíblia, ou de trás de uma mulher, ou de trás da vergonha, ou de trás da preguiça. Em nome de Jesus, eu quero e rogo ao Senhor libertação, para que os pais convertam os seus corações aos seus filhos e filhas, e os seus filhos e filhas se convertam ao coração dos seus pais. Em nome de Jesus é o que eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Tem algum irmão maranhense aqui? Do Maranhão? Pode falar, irmão, não precisa pegar vergonha, é bênção. Ah, glória a Deus. É do Maranhão? Mangote. Sabe o que significa? Mangote. Alguém sabe o que significa mangote? Um grupo. Então, mangote, irmãos. Vamos virar homem. Em nome de Jesus. E vamos fazer prevalecer a palavra de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Pode sentar. Presbítero, obrigado pela oportunidade.